assunto de hoje é a continuidade de sistemas pneumáticos. Então, hoje a gente vai tratar de mais alguns módulos, né? A aula passada nós paramos na parte da compressão, né? Os diversos tipos de compressores que existem para gerar nossa energia, né? Então, a gente pega o ar, comprime ele, eu tenho energia acumulada e essa energia eu converto ela, geralmente em energia mecânica, né? E essa energia mecânica pode gerar elétrica, né? E entra nas estruturas aí de conversões de energia, né? No nosso caso hoje vai ser, né, energia pneumática em mecânica, né? Teremos atuadores aí que vão transformar essa pneumática em mecânica. Só que antes de chegar lá a gente precisa preparar esse ar, né? Então tem sistemas de refrigeração para preparar o ar. Tem a parte de umidade, né? A gente precisa retirar a umidade desse ar. Temos que armazenar esse ar, temos que distribuir. Aí depois a gente entra na parte de comandos, né? Aí nós temos um sistema completo, ele é formado pela geração, qualidade de distribuição, manobra e atuadores. Aí entra a parte de válvulas e atuadores, válvulas de controle direcional, tipos de acionamento, uns exemplos e exercício é mais para depois vocês treinarem, tá? Então, só um questionáriozinho lá no final, só para treinar aí, ver se realmente entendeu os assuntos, né? Tá faltando algum ponto aí de melhoria ou não. Então, falando de sistemas de refrigeração dos compressores, então ele remove o calor gerado lá nos estágios de compressão, porque a compressão gera calor. Então, vocês também já viram pelas imagens aí dos compressores que a maioria deles tem um sistema de refrigeração. Senão, ele ia esquentar e ia derreter o bloco dele, né, o cabeçote, ia deformar, né? Então, a gente precisa retirar esse calor que é produzido pela compressão. Então, o sistema de refrigeração mantém a baixa temperatura de válvulas, do óleo lubrificante, né? Dependendo aí do tipo de compressor, temos o óleo lubrificante, e do próprio ar que está sendo comprimido. E com a queda da temperatura do ar, a umidade também tem que ser removida, né? Porque a queda da temperatura vai gerar umidade, aí entra o estágio de retirar essa umidade. Aproximar a compressão da isotérmica, embora esta dificilmente pode ser atingida devido à pequena superfície para a troca de calor, né? Então, a isotérmica é você transformar lá esse calor, né? Transformar não, né? Chegar num ponto ideal, né? De temperatura aí para a gente conseguir tratar depois esse ar de uma maneira mais eficiente. Evitar a deformação do bloco também, do cabeçote, já falei, né? Devido às temperaturas. E aí aumenta a eficiência do compressor, a durabilidade dele, né? Gera menos manutenção. Então, existem alguns sistemas, né, de resfriamento, né? Tem o próprio ar, né, com um ventilador, né, com uma ventoinha ligada. Aqui nós já temos um sisteminha mais usando água, né? Então eu tenho serpentinas de água, tenho um resfriador dessa água, né? Então essa água ela passa nos blocos, né, dos cilindros, né? Então os blocos dos cilindros são dotados de paredes duplas, entre as quais circula água, né? Então eu tenho aqui, ó, aqui está o nosso cilindro, né? E aí nós temos esse azul aí, a água, né, circulando nele. E do lado esquerdo aqui nós temos um outro bloco, tá aqui, né? Então nós temos esse aqui de duplo estágio, né? Esse compressor. E aqui nós temos um radiador, né? Então aí o radiador, o objetivo é fazer a troca de calor, né? Dessa água que está quente, né? Devido ao resfriamento dos blocos, ela tem que ser resfriada. Então, a superfície que exige um melhor resfriamento, ó, é a do cabeçote, pois permanece em contato com o gás ao fim da compressão. No resfriador intermediário,
Empregam-se, em geral, tubos com aletas. O ar a ser resfriado passa em torno dos tubos, transferindo o calor para a água em circulação, né? Então, temos água em circulação, tem que ter uma bomba, né, dessa água aqui para gerar essa circulação. E aí nós temos um sistema de radiador aí que vai tirar o calor da água. Compressores pequenos e médios podem ser vantajosamente resfriados a ar num sistema muito prático, particularmente em instalações ao ar livre ou onde o calor pode ser retirado facilmente das dependências. Nesses casos, o resfriamento a ar é a alternativa. Então, para pequenos e médios, a gente usa resfriamento a ar. Motos de baixa cilindrada têm aquelas aletas, né, que parte desse mesmo princípio, né? Com o movimento da moto, vai circular o ar lá entre as aletas e vai resfriar o motor. Então, eu tenho que ter um ambiente que tenha uma circulação de ar, que tenha janelas, né? Porque aí eu posso ter dois modos para se trabalhar nesse resfriamento. Um modo de circulação e um modo de ventilação forçada, né? Então, no modo de circulação, os cilindros e cabeçotes geralmente são aletados a fim de proporcionar maior troca de calor, o que é feito por meio da circulação do ar ambiente com auxílio de hélices nas polias de transmissão. Então, usa a própria polia de transmissão para gerar, através de hélice, essa ventilação, né? A ventilação forçada, já eu tenho, né, uma ventoinha, né? Então, eu tenho uma ventoinha que vai forçar realmente essa circulação do ar nas aletas ou no interior do compressor para gerar a troca de calor. Agora, tratando da umidade, né? Então, a presença de água no nosso sistema, nas linhas de ar, ela é causada pela diminuição de temperatura. Então, se eu diminuo a temperatura, a água condensa, né? Então, no frio, a gente vê muito o efeito da condensação de água nos vidros, né? Então, no tempo frio. A oxidação da tubulação e componentes pneumáticos, isso aqui é um problema que ocorre, né, com a condensação dessa água. Outros problemas aqui, ó, destrói a película lubrificante existente entre as duas superfícies que estão em contato, acarretando desgaste prematuro e reduzindo a vida útil de peças, válvulas e cilindros, né? Então, nós temos muito dessa película nesses sistemas que vão transformar a energia de pressão em energia mecânica, né? Existe essa película aqui, então a água também condensada vai destruir, né, essa película aí, vai diminuir a vida útil dela. Prejudica a produção de peças, arrasta partículas sólidas que prejudicarão também o funcionamento dos componentes pneumáticos, aumenta o índice de manutenção, impossibilita a aplicação em equipamentos de pulverização, né? Porque pulverização eu não posso ter essa presença de água. E aí, então, a gente precisa passar por um estágio que se chama de secagem do ar, né? Então, tem o resfriamento, aí vem a secagem do ar. Por quê? O ar possui vapor, né? Então, o ar possui água na forma de vapor. Então, esse vapor d'água é aspirado pelo compressor junto com o ar. Esse vapor pode se condensar ao longo da linha, dependendo da pressão e da temperatura. A água acumulada pode ser eliminada através de filtros, separadores de água e drenos dispostos ao longo da linha. No entanto, um filtro não pode eliminar vapor d'água e para isso são necessários secadores, né? Então, existem filtros que até tiram um pouco da água, mas o ideal é trabalhar com secadores. Então, tem vários tipos de secadores, né? Tem esse aqui que é o tipo de resfriamento. Então, consiste, ó, em se resfriar o ar, o que reduz o seu ponto de orvalho. O ar é resfriado circulando por um trocador de calor através de uma serpentina com fluido refrigerante. Então, olha só,
Quando eu chego no ponto de orvalho, é o momento da condensação, né? Então, nesse momento da condensação, é o momento ideal para a gente tentar tirar essa umidade do ar. Então, tem um sistema aqui, que eu tenho aqui, ó, a entrada de ar. Essa entrada de ar, ela entra aqui num compartimento. E esse compartimento, dentro dele tem uma serpentina, né? Então, essa serpentina é o nosso conjunto refrigerador. E esse conjunto refrigerador vai fazer com que a gente chegue no ponto de orvalho. E através desse separador, pela própria gravidade, eu vou ter a água aqui acumulada nele. O separador, claro, vai soltar água por um ponto aqui de saída de água dele. E aí nós teremos o retorno aqui de uma saída de ar, um ar seco, né? Então é um processo esse aqui de resfriamento que seca o nosso ar, né? Tira a umidade do ar, mas também não é 100% eficiente. Por isso que nós temos alguns estágios de secagem do ar, né? Então, aqui nós temos o resfriador posterior, né? Também o objetivo é secar esse ar. Então, para resolver de maneira eficaz o problema inicial da água nas instalações de ar comprimido, o equipamento mais completo é o resfriador posterior. Então, esse resfriador, ele é localizado entre a saída do compressor e o reservatório, né? Então, o compressor está desse lado, ó. O reservatório está desse, e nós temos aqui o nosso resfriador posterior. Pelo fato de que o ar comprimido na saída atinge sua maior temperatura, né? Então, a maior temperatura está nesse ponto aqui. E aí, esse secador, um dos processos que nós temos, esse secador posterior, é a secagem por adsorção. Então, determinadas aplicações de ar comprimido requerem um teor de umidade muito baixo, né? Então, um ponto de orvalho negativo, entre -5 e -70 aproximadamente, não sendo atendidos pelos sistemas de secagem por refrigeração, que o ponto de orvalho fica em torno de 3 graus positivos. Nesse caso, deveremos utilizar o secador que opera pelo princípio de adsorção. O que é esse princípio de adsorção? Então, ele é um processo físico que as gotículas dessa nossa umidade, né, no caso vapor d'água, elas ficam em contato com uma superfície sólida de materiais que se chamam materiais de adsorção, também conhecidos como adsorventes ou adsorvedores, né? Então, eu tenho aqui o ar úmido entrando aqui, ó, num tubo de secagem. Esse tubo de secagem, dentro dele nós temos um material de adsorção, e essa umidade ela vai ficar nesse material, né? Então, nesse material, claro que é um material que ele chega a um ponto que ele satura, e é preciso fazer um aquecimento nele para tirar o excesso de umidade dele. E o ar, ele passa nessas camadas desse material de adsorção. Cada camada que ele passa, ele seca um pouquinho mais. E tendo como resultado aqui, ó, um ar seco, né? Então, o ar úmido entra e o ar seco sai. E a gente pode ter um segundo estágio, né, de secagem desse ar, dependendo aí do processo, né? Esse processo é de elevado rendimento, visto que os materiais de adsorção são facilmente regenerados depois de alcançada a sua saturação, né? Então, depois que ele satura, a gente precisa aquecer ele para ter essa regeneração dele, né? Que é um estágio aqui de regeneração que nós temos anexo aí a esse sistema. Então, nós diminuímos a temperatura do ar, nós secamos o ar, agora entra a parte de armazenamento desse ar, né? Então,
a etapa de armazenamento é um reservatório, né? Então, nós temos um reservatório com várias características, né? Esse reservatório, né? Então, armazenar o ar comprimido, resfriar o ar, auxiliando a eliminação da condensação, compensar as flutuações de pressão em todo o sistema de distribuição, estabilizar o fluxo de ar, controlar as marchas dos compressores, tudo isso aí é função do reservatório. Então, olha só, um reservatório ele tem aqui, ó, no item 1, manômetro, né, para a gente identificar a pressão dele, tem a válvula aqui, registro, né, para atuar aqui no nosso manômetro, tem a saída dele de ar, tem a entrada, né, a placa de identificação dele, aqui é a nossa saída, né, a placa de identificação está aqui, a válvula de alívio, que controla a pressão que eu quero trabalhar, né? Uma escotilha de inspeção, né? Então, eu tenho que ter uma janelinha lá para a gente olhar dentro, né, desse reservatório. E tem um dreno. Então, mesmo com todo o processo de secagem, né, do ar, ele tem ainda um dreno aqui que pode ter um acúmulo, né, de água aqui embaixo ainda. Então, esse dreno ele vai tirar essa água aí, ainda que faz parte aí do sistema. Então, um sistema completo de preparação, né, produção, armazenamento e condicionamento do ar, ele está aqui no nosso esquema, né? Então, tem a parte de filtragem, que nós não falamos, mas tem várias etapas de filtragem que a gente pode ter aí nos nossos sistemas de preparação de ar. Temos o nosso motor, né? Geralmente é um motor elétrico. Temos o separador, né, do condensado para tirar, é um estágio, né, que vai tirar a umidade dele, né? O 4 é o compressor, né, que está sendo movimentado pelo nosso motor elétrico. O 5 é o reservatório. O 6 é um resfriador intermediário que nós temos aqui, né? Um resfriador intermediário. Tem o posterior aqui, que é o 8, e tem aqui o nosso secador. E aí, se a gente analisar uma estrutura de produção de ar e distribuição desse ar, então nós temos aqui uma divisão em 3 partes, né, desse sistema, onde eu tenho um estágio de produção, e nesse estágio de produção tem todas essas tecnologias que nós vimos de compressores, de resfriadores, né, separadores de umidade, armazenamento desse ar. Então, a gente pode ter uma área de tratamento desse ar comprimido. Tratou ele, aí vai para a distribuição. Aí a distribuição, através de tubulações, né, apropriadas, elas vão gerar os acionamentos aí necessários aí para a produção, para a energia aí necessária aí para o uso desse ar comprimido. Quando a gente fala de rede de distribuição, nós temos algumas características, né, dessas redes, algumas estruturas de projetos para fazer uma rede de distribuição. Funções básicas aqui. Comunicar a fonte produtora com os equipamentos consumidores, funcionar como um reservatório para atender às exigências locais. Um sistema de distribuição perfeitamente executado deve apresentar os seguintes requisitos: pequena queda de pressão entre compressor e partes de consumo, não apresentar escape de ar, apresentar grande capacidade de realizar separação de condensado, né? Isso aqui é importante para todo o sistema, né? Devido à oxidação. Ao serem efetuados o projeto e a instalação de uma planta qualquer de distribuição, é necessário levar em consideração certos preceitos. Então, nós temos sistemas fechados ou em anel, sistemas em aberto ou em linha e a combinação dos dois. Então, o sistema fechado em anel, aqui é a parte de rede, né, de distribuição,
São esses 3 modelos, né, geralmente, que são utilizados. Sistema fechado em anel. Permite que o ar comprimido seja fornecido em 2 acessos, minimizando a queda de pressão quando o consumo do ar aumentar repentinamente. Facilita ainda a produção, pois em caso de manutenções, o ar continua sendo fornecido pelo menos em um sentido. Então, olha só, eu tenho 2 saídas, né, do meu reservatório de ar comprimido. 2 saídas para alimentar o meu sistema em anel. Mesmo que eu precise fazer manutenção em um sistema, eu vou ter ainda do outro lado uma pressão. Mas, tendo as 2 saídas funcionando, né, eu estabilizo a pressão em função da utilização, né, das ferramentas no sistema. Sistema em aberto ou em linha. Né? Então, o fornecimento do ar se dá somente por uma das extremidades. Então, este método prioriza os equipamentos que estão ligados no ponto mais próximo. Então, o ponto mais próximo é o que vai conseguir consumir de uma maneira mais rápida essa pressão. E, eventualmente, um pico de utilização de ar pode diminuir consideravelmente o fornecimento para o restante, né? Quem está mais lá no final dessa rede de distribuição, usando, claro, um sistema em aberto. Mas, geralmente, nós temos sistemas combinados, né? Então, uma outra alternativa é a mistura desses 2 anteriores. Como, por exemplo, uma ampliação da construção de uma fábrica, né, que não foi abrangida pelo sistema fechado. Então, você tem um sistema em anel, teve a ampliação dessa fábrica e você vai, geralmente, puxar um sistema em linha. Né? Então, aí ele se torna um sistema combinado de distribuição. E se a gente olhar uma planta de distribuição, então em anel nós temos essa característica aqui, né? Então eu tenho aqui os reservatórios aqui são secundários, esses que estão aqui do lado direito. A entrada do ar está aqui e eu tenho a distribuição, né, em todos os consumidores. Isso aqui falando de um sistema em anel fechado. E tem que é esse aqui de cima, né? É uma rede de distribuição com tubulações derivadas de um anel, né? Então, uma estrutura de anel. Aqui nós temos derivadas de transversais, né? Isso aqui eu consigo ter também a distribuição de pressão no nosso sistema, evitando que algum consumidor com consumo excessivo, né, caia a pressão em uma outra parte do sistema, né? Esse tipo de distribuição aqui, que é o B, né? Derivadas das transversais. E os 2 sistemas, o ideal é a gente ter também esse reservatório secundário de pressão para ajudar, né, a manter a pressão no padrão aí dessa rede de distribuição. Outras características de sistema de distribuição, nós temos que a tubulação que é usada nesses sistemas, o fabricante exige um raio de curvatura, né? Então, a gente não pode pegar e fazer uma curva do jeito que a gente quiser. Existe um raio mínimo que tem que ser seguido, né, de curvatura desse sistema. Ligações entre os tubos processam-se de diversas maneiras, então tem sistema de rosca, sistema de solda, flange. Geralmente hoje o sistema é baseado em acoplamentos rápidos, né? Devendo apresentar a mais perfeita vedação. Né? É necessário uma inclinação, né, desse sistema, né? E no final da inclinação, nós temos também que colocar um dreno aqui para retirar a umidade, né, desse sistema. Essa inclinação ela já é feita justamente para a concentração da umidade em um determinado ponto do sistema antes de chegar nos reservatórios aqui de purgadores, aqui que é onde vai estar quem vai estar consumindo esse ar, né? As ferramentas que estarão consumindo esse ar.
Então, a drenagem do condensado, ela é importante em todo o sistema, né? Então, todo o sistema deve ser composto por drenos, por mais seco, por mais estágio de secagem que tenha o ar, né? Esses drenos, eles vão fazer parte aí de todo o sistema de distribuição. E aqui é um exemplo de uma conexão de encaixe rápido que eu falei, né? Que é o que é mais utilizado, né? Hoje em dia, conexões instantâneas, onde você encaixa o duto num sisteminha de anel e ele se transforma como um anel, é um anzol, né? Você encaixa o duto aqui, você forçar ele para retirar, você não consegue. Para retirar ele, tem que forçar o anel, aí você vai conseguir. Alguns materiais utilizados em dutos, né? Temos aqui, ó, polietileno. Então, cada um, né, polietileno e nylon, cada um tem suas características aqui de utilização. Polietileno, aplicação de vácuo até pressões de 700 kPa e temperatura de trabalho de menos 37 a 40. O nylon, já nós temos para aplicações de vácuo até 1.700 kPa e temperatura entre 0 e 70. E aí, entrando na parte de comandos, né? Então, na parte de comandos pneumáticos, antes de chegar lá no nosso comando, né? Nós temos um sistema de produção e preparação desse ar, que nós já vimos, né? Então, em geral, o ar comprimido, ele vai ser produzido de forma centralizada e distribuída na fábrica para atender às exigências de qualidade. O ar, após ser comprimido, sofre um tratamento que envolve, ó, filtração. Filtração, existem diversos tipos de filtro, inclusive esse material, ele tem todos esses detalhes de filtragem, tá? Desses filtros, tem assuntos a mais aqui de filtragem que eu não estou falando, mas está no nosso material. Tem a parte de resfriamento que nós vimos, a de secagem, né, de separação de impurezas sólidas e líquidos, inclusive o vapor d'água. Então, o sistema de produção e preparação do ar, ele tem vários módulos aí. Não é simplesmente eu pegar um compressor e ligar esse compressor e alimentar o sistema, né? Então, já começa antes do compressor com um filtro. Geralmente isso aqui vem, né, no compressor, né, faz parte dos compressores, esses filtros de aspiração. Aí vem aquela etapa de resfriamento, mais uma etapa de filtragem, né? Existem vários tipos de filtros aqui, né? Dependendo do tipo de partícula que vai ser filtrada. Tem a parte lá de secagem, que também nós já vimos, armazenagem, aí entra a distribuição, com toda aquela teoria lá de projetos para distribuição, né, de ar comprimido. E aqui eu tenho o meu ar tratado, né? Então, não é simplesmente eu ligar o compressor e já tenho energia aí para o nosso sistema, né? Se a gente não prepara esse ar antes, eu vou ter uma vida útil baixa, né, dos sistemas, né? Então, se a gente separar em bloco agora, né, em blocos, começando aí do bloco gerador, então o bloco gerador é o nosso compressor, né? Então, o bloco gerador é composto por um ou vários compressores que armazenam ar atmosférico em reservatórios, nos quais a pressão interna é superior à pressão atmosférica. O ar comprimido ele é convertido em energia cinética quando transferido aos atuadores pneumáticos na ponta dos dispositivos. Aí essa cinética se transforma em mecânica. O bloco gerador pode ter a função de filtragem de partículas e desumidificação, ou seja, ele retira toda a água possível do ar que foi comprimido. Então, aqui nós temos um gráfico que para cada estágio, né, nós estamos reduzindo o número de partículas de água e de óleo, né? Mas esse óleo ele pode ser injetado no sistema, depende também do tipo do compressor, depende da aplicação que eu vou ter, né? Então, tem aplicação que exige óleo, né? Então, já já a gente vai ver também os lubrificadores
para determinados tipos de ferramentas, né? Então, se a gente separar esse sistema de geração de ar comprimido com o nosso compressor, aqui na entrada do compressor, eu tenho um número elevado de partículas, né? Um número de água no meu sistema, um número de óleo. O óleo é baixo, mas ele pode aumentar em função da tecnologia que é usada aqui de compressão. E aí a gente começa a resfriar esse ar, né? Tem um pós-resfriador, onde ele vai atuar na redução aqui, ó, do óleo e do condensado, né? Da água. Partícula ele não faz nada. Depois nós temos um separador de condensado, ó, onde eu consigo reduzir mais ainda, né, a água do meu sistema, reduzo também a quantidade de óleo e começo a reduzir partícula. Então ele já começa a fazer filtragem de partículas aqui, esse bloco separador de condensado. E aí tem várias tecnologias de filtros, né? Então aqui tem o A0, tem o AA, tem o AC, né? Então cada etapa de filtragem agora vai diminuindo aqui o número de partículas de óleo, o nível de água se mantém, né, na etapa de filtragem. Então a etapa de filtragem, uma das características é que ela reduz apenas partículas e óleos, né? A água não. O secador ele já vai ter a função de eliminar, né, a água do meu sistema, a etapa de secagem, e não atua na parte de partículas nem de óleo. E por fim, há os filtros aqui de outros tipos de graus, né? Existem até mais graus, né, de filtragem aqui que vão reduzindo o número de partículas, reduzem o óleo, né, até a gente chegar numa condição ideal de aplicação, né, desse ar comprimido para os distribuidores. O lubrificador, ele usa esse princípio de Venturi aqui, ó. Então, o lubrificador tem a função de lubrificar os aparelhos pneumáticos de trabalho de comando, né? Então, tem alguns equipamentos pneumáticos, tipo um motor pneumático, ele precisa de lubrificação. Então, a gente injeta no sistema, né? Depois de toda aquela etapa de preparação do ar, o nosso lubrificador, né? Então, a alimentação do óleo é feita pelo princípio de Venturi. Então, eu tenho aqui uma coluna de óleo, ela está com um certo desnível aqui, porque eu tenho a variação da pressão, né? Através desse afunilamento do fluxo de ar. Então, eu vou ter aqui nesse ponto um aumento de pressão, eu vou ter a produção aqui, ó, de uma pressão negativa na saída desse duto aqui, evaporando o meu óleo, né? Aí eu vou ter um óleo aqui dentro desse duto aqui, aí ele começa um princípio de evaporação, né? E isso aqui vai ser usado em determinadas ferramentas, né? E aqui está né, o lubrificador por completo, né? Com a sua entrada, a sua saída. E aqui aquele afunilamento, né? Tá aqui nesse meio aqui, né? E aqui eu vou ter um reservatório de óleo, ó, com níveis máximo, nível mínimo, né? Que aí a pessoal da manutenção tem que verificar esses níveis aí constantemente. Então, quando a gente analisa agora só a parte de distribuição, né, desse ar, então eu tenho já aqui o meu ar preparado com todos aqueles estágios que vocês viram. Temos a distribuição com aquela inclinação, né? Então, isso aqui é normal ter essa inclinação para a gente conseguir eliminar mais o condensado que aparece dentro da tubulação. E aí depende da aplicação, né? Que nem aqui eu tô com uma pistola, né? Então, para pintura. Então, pintura eu preciso de ar seco. Então, além na estação de trabalho da pintura, eu vou ter mais uma etapa de filtragem dela, mais um secador e mais um regulador de pressão, né? Tudo trabalhando, ó, com engates rápidos para a gente ter a mobilidade, né, dessa ferramenta aqui, troca fácil dessa ferramenta aqui. Já nesse outro departamento aqui, né,
Então, aqui eu teria um outro departamento. Nós estamos utilizando aqui uma ferramenta pneumática, né? Então, ela tem movimentação mecânica interna dela. Por isso que, fora a etapa de secagem desse ar, entra agora o nosso filtro com lubrificação, né? Então, aqui nós temos uma etapa de filtragem e lubrificação desse ar. Então, eu estou lubrificando o ar só nessa saída aqui, né? Então, essa saída eu tenho um ar lubrificado, porque o objetivo é trabalhar com equipamentos aí que geram esse movimento. Aqui nós temos só uma pistolinha de ar, né? Para fazer alguma limpeza, né? Então, eu não preciso de filtragem, né, desse ar. Provavelmente é um ar que vai ser usado lá só para fazer uma limpeza rápida lá numa bancada, né? Tirar algumas partículas que nós temos, né, em algum sistema, em alguma área de manutenção, alguma peça mecânica. E com essa pressão do ar, a gente auxilia nessa essa limpeza aí. Então, nós temos só um secador e o ponto de engate dele. E então, para cá, aqui seria para considerar do uso geral, né? Uso geral dessa pistola de ar. E aqui nós temos os usos específicos, para pintura e para ferramentas pneumáticas. Nós temos blocos de manobra, né? Então, são válvulas, né, essenciais ao controle da manobra que se pretende executar com os atuadores pneumáticos. Geralmente, essa válvula aqui não é de gaveta, né? Então, a válvula de gaveta é mais para fluido, né? Geralmente, esse tipo de válvula é esférico. Então, aqui dentro nós temos uma esfera, né? Então, eu consigo ter um controle de vazão, tá? Com essa esfera. Aí entra os blocos de atuadores, né? Então, nós temos o atuador, ó, é composto em geral por sistemas aí pneumáticos que possuem um eixo que se movimenta linearmente no modo bidirecional. Então, ele se movimenta linearmente aqui, né? Nos dois sentidos, vai e volta, né? Esse eixo dele. Avançam e recuam de acordo com a entrada e saída do ar. Aí aqui eu tenho, né, a conversão em energia mecânica, né, do meu sistema pneumático aí. E para os atuadores funcionarem, eu preciso de válvulas, né? Então, as válvulas que vão ter esses controles aí desses atuadores, para eles avançarem, para eles retornarem, né? Então, válvulas de controle direcional. No momento em que o sistema exige, as válvulas de controle direcional, ó lá, distribuem o ar aos dispositivos atuadores. Elas permitem ou não a passagem de ar em um único sentido, abrindo ou fechando dutos internos que a compõem. São utilizados normalmente no avanço ou recuo desses atuadores. As válvulas pneumáticas são classificadas conforme o seu número de vias, posições em que podem ser atuadas e a forma que eu aciono ela. O dispositivo de acionamento de uma válvula pneumática também é comumente chamado de piloto, né? Então, quem aciona a válvula é o nosso piloto, tá? Aqui é um piloto de acionamento mecânico por rolete. E aqui nós temos um piloto que é uma bobina, né? Então, é uma bobina que está movimentando um solenoide aqui internamente. Então, a representação dessas válvulas para projetos é esses bloquinhos aqui, né? Então, aqui nós temos uma de 2 posições e aqui 3 posições. Então, na figura, ó, nós temos o estado normal. Geralmente no projeto, você olha lá para aquele desenho lá do projeto, você vê o estado normal de funcionamento da válvula, né? Então, o estado sem atuação dessa válvula, né? Então, eu não estou atuando essa válvula, então eu tenho essa orientação aqui, ó. Garante que a via 4, tá aqui, ó, via 4, está ligada à via 3, ó.
4 vai para 3, que é o alívio que nós temos, e que a via 1 está ligada na 2. Então, esse cruzamento aqui que está simbolizado aqui é o direcionamento do sentido de ar. E esse tracejado aqui, né, que nós temos, né, na verdade é traço e ponto, né, é a linha de distribuição de ar. Então, quando o piloto da esquerda é acionado, então aqui é um piloto mecânico, né, onde eu vou, através de uma força mecânica, um botão, né, forçar, né, e aí a gente vai cair nessa condição aqui, ó, né, da figura ao lado aqui, do lado direito. Então, quando o piloto da esquerda é acionado, a via 1 passa a ter comunicação direta com a 4, ó. Então, o ar, ele vai vir, ó, aqui, ó, do avião. Está meio desalinhado aqui, né? Mas é basicamente esse alinhamento com a linha de distribuição aqui, ó. 1 com a 4. Então, se o meu compressor, que ele vai estar aqui, ó, o meu compressor, ele vai injetar pressão no meu sistema que está ligado aqui na via 4. Né? No modo de repouso, que é a figura aqui anterior, o meu compressor aqui, ó, ele está com a passagem de ar bloqueada pelo T aqui, né? Esse T aqui é o bloqueio que também está representado pela via 2 aqui. Então, nessa condição aqui da direita, que é o que está nesse parágrafo aqui, quando o piloto da esquerda é acionado, a via 1 passa a ter comunicação com a 4 e a 3 com a 2, né? Então, a 3 com a 2, ó, a 3 com a 2, elas ficam basicamente sem pressão nenhuma aqui, né? Na verdade, nós não temos pressão na 3 com a 2. Então, eu tenho internamente, né, vias mecânicas, que a gente vai ver um desenho melhor aqui do funcionamento dessa válvula internamente, que vão dar esse direcionamento aqui do ar. Então, essa situação permanece enquanto o piloto estiver pressionado, né? Então, enquanto eu estiver executando a força aqui, essa condição permanece. Por quê? Se eu tirar o dedo daqui, olha só, o retorno é por mola. Né? Então, esse tipo de válvula, ele tem um retorno por mola. Então, antes da gente analisar essa válvula e como ela funciona aqui, vamos falar um pouquinho dos pilotos, né? Então, eles movimentam os cilindros internos, né? Os pilotos. E aí nós temos tipos de ação muscular, que é provocada pelo homem, pode ser pela mão, pelo pé, né? Temos o acionamento mecânico, provocada por um camezinho, geralmente, né? Então, é provocada por um dispositivo mecânico, que é um came, ou outro atuador pneumático. E temos a eletromecânica, que aí a gente usa solenoides, né? Solenoides que movimentam um núcleo magnético e geram esse deslocamento dessa válvula. E aqui nós temos uma tabela que fala um pouquinho de simbologias, né, para ação muscular. Então, tem aqui o uso geral, tem o botão, tem a alavanca, tem pedal. Ação mecânica, né, um simples pino, mola, rolete, rolete em sentido único, né, com uma alavanca aqui. E tem a simbologia para a bobina, né? Então, está aqui, né? O acionamento elétrico usa a simbologia de bobina que vocês conhecem. Então, os 3 modelos mais usuais, né, para projetos são os de 2 vias e 2 posições, 3 vias e 2 posições, 5 vias e 2 posições. Então, vocês estão vendo que 2 posições, né, são os comandos de modelos de válvulas que nós temos, né, até em função do sistema pneumático trabalhar com ida e volta, né? Início e fim, né? Então, não tem posição intermediária, né, nesse tipo de sistema aí. Então, geralmente, os comandos, eles têm essas características válvulas, né, de 2 posições, mas aí eu
eu tenho a quantidade de vias que vão variar. Geralmente, essas 3 válvulas, elas implementam a maioria dos projetos necessários aí, né, para projetos pneumáticos. Então, aqui nós temos como é que funciona, né, internamente as válvulas, né? Então, dá para a gente ter uma visãozinha melhor aqui. A cor vermelha é alta pressão, né? Eu tenho aqui um cilindro que ele vai se movimentar, conforme vocês estão vendo. Então, aqui ele está chamando de posição 1, né? Então, a posição 1, a entrada da pressão é bloqueada. A posição 2, eu movimentei o meu cilindro, né? Aqui nós estamos analisando apenas o funcionamento da válvula, né? A atuação, que pode ser mecânica, que pode ser muscular, que pode ser eletromecânica, não está informada aqui, né, nesse sistema aqui. Então, aqui eu teria um sistema, como se fosse uma chave, né, se a gente fizer uma comparação, né, um sistema elétrico, eu tenho uma chave aqui que deixa passar corrente ou não. Aqui eu teria uma chave que deixa passar pressão, que é a posição 2 agora, a pressão ela vai da via 1 para a via 2, e a posição 1 está desligado, né? Chave aberta, né? A pressão para aqui na via 1 e não sai para a via 2. Então, essa válvula ela tem essa simbologia, né? De 2 vias e 2 posições. 2 vias porque ó, eu tenho a 1 e a 2, né? Posições porque ó, eu tenho apenas 2 posições. Essa aqui, o acionamento dela é eletromecânico, né, com solenoide, e o retorno é por mola, né? Aí o retorno é por mola. Nós temos válvulas de 3 vias e 2 posições. Então, agora nós temos a via 1, a via 2 e a via 3, né? Os 2 casos. Posições continuam sendo 2, né? Olha lá, posição A, posição B. Então, eu posso ter a seguinte situação. O compressor ligado aqui na via 2, né? E um compressor ligado na via 3. Aí eu consigo ter... na verdade, nem precisa ser, né, o compressor aqui, porque eu posso ter o retorno, né, da válvula. Tá? A gente vai usar esse tipo de válvula aqui também para ela gerar o retorno de uma válvula quando o retorno não é por mola, né? Então, a posição A permite a passagem, né, da pressão de ar da via 2 para a via 1, né? Via 2 para a via 1 e bloqueia 3. Já na posição B, eu posso ter pressão da via 3 para 2, né? E bloqueia a via 1. Então, ela é muito usada para eu direcionar na ida e na volta esse ar, né? Ou vai ou volta em algum sistema. Representação dela para projetos, então agora como ela é de 3 vias, né? 2 posições, continua tendo 2 bloquinhos aqui, né? Para as nossas 2 posições. Então, 3 vias agora, 1, 2, 3. E cada... a nível de projeto, a gente consegue visualizar que na posição A é essa aqui, né? Então, eu tenho o fluxo de ar da 2 para 1, bloqueia 3. E quando esse bloquinho aqui, ó, ele tiver do lado de cá, nós teremos do 3, ó, para o 2, né? E bloqueio 1. Né, nós teremos essa situação no acionamento. Também acionamento elétrico aqui, eletromecânico solenoide, retorno por mola. E nós temos também a válvula de 5 vias e 2 posições, né? Então, as posições continuam sendo 2, porém, agora ó, nós temos 5 vias. Então, vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Então, na posição A, né? Então, aqui nós teremos aqui a posição A,
Aqui a posição B. O que nós temos aí de diferença aí da posição A com a posição B? O sentido, né, de fluxo, ele inverte. Então, eu tenho uma inversão do sentido de fluxo aqui. Então, se eu tenho um fluxo aqui, ó, da via 4 para 5, aí eu consigo inverter essa via 4 quando eu mudo ela para a posição B, o sentido de ar dela. Né? Aí ela vai aqui, ó, da 1 para 4. A 2, que tá da 1 para 2, está subindo, eu consigo inverter. Vai para 2 para 3. Né? Então, dependendo, né? Claro que ela é duas posições apenas, né? Então, eu tenho essa inversão dos sentidos. Isso aí vai ser utilizado também para controle de cilindros de duplação. Simbologia, né, usada em projetos. Aqui o que mudou foi o retorno, agora não é mais por mola, né? Então o retorno ele é também eletromecânico através de uma bobina, né? Então se eu tenho aqui na posição A, né? Então aqui está representada a posição A, né? Então eu tenho passagem de ar da via 4 para 5, da 1 para 2 e bloqueia 3. Na posição B, eu teria aqui, né, ó, se a gente colocar aqui ó, o número das vias, fica mais fácil acho que de entender, né? Então, se esse bloco aqui ele for acionado, então ele cai nessa condição daqui. Então, eu tenho agora o inverso da posição A. Então, aqui seria agora a posição B, essa aqui, né? Então, eu tenho o fluxo 2 para 3. Então, o fluxo da 2 agora, ó, ele está entrando, ele estava saindo. Ó. O 4 estava entrando o ar, agora ele está saindo o ar. Então, eu tenho o fluxo agora de 1 para 4. E bloqueio 5. Agora, para completar o nosso sistema pneumático, nós temos também os atuadores, né? Então, essas válvulas aí, elas vão gerar os acionamentos aqui, né, para enviar ar ou retirar esse ar dos atuadores. Então, os atuadores pneumáticos são os dispositivos que realizam o trabalho quando recebem energia do ar comprimido por meio das válvulas de distribuição e controle. Em sua grande maioria, são cilindros ou atuadores pneumáticos que propiciam o deslocamento de um eixo de acordo com suas características de construção interna. Então, nós temos basicamente dois tipos de atuadores: simples e dupla ação. Falando um pouquinho no simples ação. Então, o simples ação, nós temos uma mola dentro dele lá. Isso significa que o retorno dele é por mola. Então, eu injeto o ar comprimido aqui, ó, na entrada P, é a cor vermelha. Eu vou ter o deslocamento, né? Então, essa câmara aqui, ela vai ser preenchida com ar comprimido e ela vai expandir. Então, eu vou ter um deslocamento, vou ter uma força aqui na ponta desse eixo. Então, claro que a pressão P tem que vencer a força da mola aqui, né, para ter o deslocamento, né? Por isso que a gente precisa ter uma pressão mínima aí no nosso sistema e, claro, eu tenho que somar a força P também para vencer a força que vai ser utilizada aqui. Então, tem a força mecânica que ele vai acionar e a força da mola. E aí, aqui é a situação B com o deslocamento, né? Total. Nesse sistema, nós não temos condições de fazer paradas intermediárias. Né? Sistema pneumático, pela compressibilidade do ar, a gente não consegue ter parada intermediária. E aí? E aqui eu tenho uma válvulinha E, é uma válvula de escape. Né? Então, essa válvula precisa estar presente aqui. Inclusive, eu consigo controlar a velocidade de deslocamento com essa válvula aqui.
Então, essa válvula aqui, ela vai controlar também a velocidade de deslocamento, por isso que ela precisa ser ajustada para não dar aquele choque mecânico, né, e reduzir também a vida útil, né, do meu cilindro, né? Então, tem regulagem aqui, essa saída de escape aqui. E o retorno? O retorno, se eu tirar a pressão P, né, que é a situação C, tiramos a pressão C, e aí nós temos a pressão atmosférica entrando novamente aqui na câmara, do lado da mola, e a mola que está fazendo o deslocamento, né? De retorno desse atuador de sincronização. Até que ele chegue na condição inicial. Vai ter um batente aqui também que vai parar ele. Aqui é a explicação, né, do que eu falei. Agora vamos falar um pouquinho da dupla ação, né? Então, o atuador de dupla ação, ele possui, ó, o avanço igual ao de simples, porém ele não tem mais mola, ó. Então não tem mais mola aqui dentro. Então, depois de se movimentar, o eixo desse atuador permanecerá na mesma posição e imóvel, até que receba uma força mecânica, né, na ponta do eixo, né? Ou que a câmara oposta receba o ar, ou que a gente injete pressão aqui. Né? Então, para mandar ele para um lado, eu injeto pressão aqui nessa via P, e a outra via ela vai ser usada para fazer o retorno, ou ele vai ter o retorno mecânico aqui, pelo eixo. Mas não temos mais a mola, né, interna dele. Então, aqui nós temos um atuador de dupla ação, né, até por questões aqui de visualização dos encaixes das mangueiras, né? Mas nós temos aqui na etiqueta as informações, né, do atuador que está sendo utilizado aí. Faz parte também dos sistemas pneumáticos válvula reguladora de fluxo bidirecional, né? Então, se eu quero regular a pressão, né, eu tenho uma válvula que faz essa regulagem. Ela é bidirecional, então independe, né, o sentido que você ligar ela lá no sistema, tá? Quem vai mandar no sentido é a pressão, né, do A para o B ou do B para o A. Então, possibilita a redução da área de seção em determinado ponto da passagem do ar entre as vias da válvula. Esse recurso possibilita que o volume de ar que passa instantaneamente por ela seja reduzido e, por consequência, eu controlo a velocidade de avanço ou recuo do eixo. Então, eu consigo ter controles, né, com esse tipo de válvula lá do nosso atuador, né? Então, do eixo dele, eu consigo diminuir a velocidade dele, mas, claro, não consigo ter paradas intermediárias. Essa válvula é comumente utilizada em processos mais delicados ou que exigem cuidados especiais com os produtos ou os objetos que serão manipulados. Não gerar muito impacto mecânico, né, no sistema. Nós temos uma válvula que se chama válvula de retenção, né? Então, essa válvula de retenção, ela se assemelha a um componente eletrônico, né, que é o nosso diodo. A válvula aqui reguladora, ela se assemelha ao nosso resistor, né? Fazendo uma comparação com o sistema elétrico, ela é o nosso resistor. A válvula de retenção é o nosso diodo, ou seja, ela só deixa passar o ar em um sentido, né? Ela é também chamada de válvula one-way, né? Em um sentido, one-way. Então, a válvula de retenção garante que o ar das vias que a compõem siga somente em um sentido. Ou seja, permite a passagem de ar de A para B, mas de B para A não passa nada, né? É muito usada em construções de lógicas específicas, de acionamentos e processos controlados somente pelo ar comprimido.
lógicas específicas. Nos sistemas pneumáticos, nós temos também o emprego das lógicas booleanas, né? Nós temos válvulas ES, válvulas OUS. Essa aqui é uma válvula NOT, né? Uma válvula inversora, né? Então, esse tipo de válvula aqui, no sistema pneumático, a construção dela está sendo representada por esse símbolo, né? Então, imagine um funilzinho aqui, né? Com a passagem do ar aqui nesse funil. Se você sopra o ar desse lado, você empurra essa esfera e ela fecha. Então, ela não deixa passar o ar desse lado. Agora, se você vem do lado aqui do ar e sopra aqui desse lado, aí sim, você empurra essa esfera e aí o ar ele vai passar, né? Ele vai passar aqui pelas laterais da esfera. E nós temos uma válvula que combina as duas situações, né? Então, ela é reguladora e de fluxo unidirecional, né? Então, agrega as funções das válvulas anteriores, ou seja, regula a passagem de ar em um sentido e deixa passar livremente no outro. Então, essa simbologia, ela está dizendo o seguinte, que eu consigo controlar o fluxo e dar um sentido, que aqui no caso vai ser do A para o B, né? O sentido de fluxo dessa válvula aqui. Então, eu já tenho as duas combinações aí, né? Para, se o meu sistema permitir, né, o uso desse tipo de válvula, aí a gente já implementa ela, que tem a função de regular o fluxo e dar um único sentido de fluxo. Faz parte também dos sistemas pneumáticos os silenciadores. Então, lá no início da aula passada, na nossa teoria, tem as desvantagens, né, dos sistemas pneumáticos. Uma delas é a poluição sonora, né? Então, a poluição sonora ela pode ser minimizada com os silenciadores, né? Então, o que seria um silenciador? O silenciador é pegar aquele fluxo de ar contínuo e tentar separar ele em pequenas posições e em caminhos, e dar caminhos diferenciados para cada posição, né? Então, eu separo ele e dou diversos caminhos para ele, e esses caminhos, geralmente, eles vão fazer um zigue-zague com o objetivo de diminuir a velocidade, né, de saída desse ar. E aí, o que é que faz isso? Uma simples espuma, né? Então, se você pegar uma espuma, colocar na saída, né, de um fluxo de ar contínuo, você tem uma característica física dessa, de conseguir separar aquele fluxo contínuo em pequenas partes e fazer desvios nesse fluxo, visando a diminuição da velocidade dele. Com isso, vocês conseguem a diminuição do barulho, né? Então, são os silenciadores, né? Então, são terminais utilizados nas ligações pneumáticas de maneira estratégica para reduzir o ruído causado pela liberação do ar comprimido em atuadores que estavam acionados. A parte de união, né, das tubulações, então nós temos uma união T, então eu quero bifurcar, eu tenho o compressor aqui nesse ponto, e eu quero alimentar dois sistemas, né? Então eu tenho, claro, que ter uma união T. Existem vários tipos, né, de uniões aí que a gente consegue ter derivações, né, de ar. Então, a união T é um bifurcador que compartilha o ar entre seus terminais, não tem por função controle de fluxo entre suas vias, porém é de grande importância na implementação de projetos. Esse anelzinho azul é um encaixe rápido, né? Então, eu vou encaixar aqui o meu duto de ar e ele vai ficar preso aqui como um anzol, né? Para tirar ele, eu preciso forçar esse anelzinho, né? Sentido a válvula, sentido a união aqui, né? Aí sim eu consigo retirar o meu duto aí do sistema, então é uma manutenção bem fácil, né? Exemplos.
Então, uma ação de comando que é chamado comando direto. Então, eu posso ter aqui, aqui é uma simbologia usada em projetos, no caso aí o FluidSim. Então, o FluidSim da Festo é um software de simulação para a gente fazer projetos. Ele simula, né? E monta também a nossa planta, né? De projeto aí para um determinado sistema, tá? O FluidSim, ele tem algumas simbologias que é bem parecida com as que vocês viram, né? Ela é padronizada por normas. Aqui é o estágio já com o ar comprimido e preparado, né? Então tem um bloquinho gerador de ar, que é esse aqui, né? Onde eu já tenho aquele meu ar lá com todos aqueles estágios já preparados. Eu só regulo a pressão que eu quero aqui, né? E aqui nós temos uma válvula de 3 vias, 2 posições, acionamento mecânico por botão, retorno por mola. Então, do jeito que eu estou aqui com o meu sistema, ligando o simulador, eu tenho a pressurização aqui, né, desse meu sistema. Então, essa partezinha aqui de baixo, ela vai estar pressurizada, vai ter até uma corzinha diferente. Só que ela está com o bloqueio aqui da via, né? Quando eu fizer o acionamento mecânico, eu vou ter essa saída de ar comprimido, ela vai vir para cá, né? Ó, fazer uma simulação aqui. Aí eu injeto o ar aqui na minha câmara para o meu atuador de simples ação, né? Que é esse aqui, gerar a força aqui de movimento. Esse triângulozinho apontado para baixo é a simbologia do silenciador. Porque o ar que está aqui na câmara, quando eu comprimo, né, o ar na câmara de compressão, a câmara de exaustão ela faz barulho. Então a gente precisa ter um silenciador aqui. Então eu vou ter o deslocamento desse eixo. Quando eu soltar, tirar o dedo desse botão, aí esse ar aqui, eu vou ter a entrada da pressão atmosférica na câmara, porque vai ter o retorno. E o ar que estava aqui comprimido, agora ele vem... Quer ver? Ele vem no outro sentido. Vamos apagar aqui. Tirei o dedo agora, né? Então, o ar ele está voltando aqui pelo silenciador, a pressão atmosférica está enchendo essa câmara, e esse ar aqui, que estava comprimido, ele tem que vir aqui para o escape. E aqui também vai ter o nosso silenciador, né? Para não gerar também, para minimizar, né, a poluição sonora aí do nosso sistema aí. Então, esse é um comando direto que se chama, né? Existe o comando indireto. Então, eu uso aquela válvula, né, de simples piloto, que nem do exemplo anterior, para gerar uma ação de comando com uma válvula secundária de acionamento pneumático. Então, essa válvula aqui, agora, é ela que cuida do estágio de potência, né? E aqui eu tenho o meu estágio de comando, né? Então, eu teria aqui comando e o lado de cá, potência, né? Então, às vezes eu preciso, né? Também, dependendo do que eu vou acionar, eu preciso ter uma válvula de potência sendo controlada por uma válvula de comando. Então, essa válvula de comando ela tem as mesmas características do exemplo do circuito 1, porém, ela vai gerar pressão para acionar a válvula de potência, que é uma válvula também de 3 vias e 2 posições, com retorno por mola, acionando o nosso cilindro com a mesma característica lá do circuito 1. Então, o acionamento ele segue a mesma característica do circuito 1. O que está mudando é que esse tipo de comando ele se chama comando indireto, porque a parte de potência ela é acionada por uma válvula simples piloto, que se chama. Uma válvula mais simples, né? Mecanicamente ela é menos robusta, mais barata também,
né? Então, é uma válvula só para gerar um comando, né, em um atuador, em uma válvula, né, de potência, gerando o acionamento aqui para o nosso cilindro aí. As duas de 3 vias e 2 posições. Temos 2 vídeos aí que falam um pouquinho de projeto, de sistema pneumático, né? Fala aqui usando o FluidSim. Eu vou deixar aí no chat aí para vocês assistirem esses 2 vídeos aí. Essa parte de exercício é referente à nossa teoria, não é para entregar, usem para estudar depois, tá? Então são 14 questões aí, referente aos nossos assuntos aí, tanto do material da aula passada, que é a aula 11A, e a aula de hoje, que é a aula 11B.